Olá, gente. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Então, na nossa aula passada, eu falei para vocês sobre drenos, né? Sobre drenos, sondas, os tipos de drenos, os tipos de sondas, para que serve cada dreno, para que serve cada sonda, qual que é o objetivo de cada um, né? E hoje nós vamos iniciar um novo assunto da nossa prova do dia 6 de outubro, né? Que na verdade a nossa prova ia ser dia 6 de outubro, né? Mas ela foi mudada, tá? Eu vou remarcar a nossa prova do dia 6 de outubro. Ela não será mais dia 6 de outubro. Eu quero desde já pedir desculpas para vocês, que ela seria dia 6 de outubro, mas não vai ser mais dia 6 de outubro. Eu vou estar postando na próxima aula, tá? Ou ainda hoje eu irei falar a data da nossa próxima aula, da nossa próxima prova. A segunda prova está certo, dia 17/11, tá certíssimo. A segunda prova seria agora dia 6, né? Seria, no caso, amanhã. Não vai ser amanhã. A nossa prova não será amanhã. Eu vou estar publicando a data da nossa primeira prova, tá bom, gente? Só para ficar mais claro para vocês, a data da primeira prova será remarcada, tá? Ela não será dia 6 como está na plataforma. Isso eu vou falar hoje e vou deixar no grupo para vocês terem conhecimento sobre o que está, né? As mudanças acontecendo e assim por diante, ok? Na verdade, 6 é hoje, né? Então hoje seria a nossa prova, mas eu não teve prova, não, né? A gente não vai fazer prova, não tem prova hoje. Eu vou marcar a data da nossa nova prova. E aí, passando para um próximo assunto importantíssimo da nossa matéria, falar sobre fios de sutura. Os fios de sutura são os fios para costurar o ser humano, o paciente, né, a pessoa, né, o veterinário usa fio de sutura, o dentista usa fio de sutura, né, o médico usa fio de sutura, tanto no pronto-socorro quanto no centro cirúrgico, na maternidade, em qualquer área, pronto-socorro, UPA, unidade de atendimento básico, né, as UBSs e assim por diante. O fio de sutura, o objetivo, a finalidade é unir os bordos, né, unir, sintetizar, né, o verbo sintetizar significa o quê? Unir os bordos, né, então nós vamos sintetizar, nós vamos unir. Então, através de uma anestesia, através de um fio de sutura, um porta-agulha, uma pinça, vai ser feita uma sutura naquele paciente que precisa porque sofreu um corte. Esse corte ele é tanto na parte interna do organismo, como pacientes que sofrem corte de órgãos internos. Por que eu falo órgãos internos? Porque eu falo de órgãos externos. Qual que é o maior órgão do corpo humano? A pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. Os fios não absorvíveis, que eu vou falar para vocês agora, catgut simples, fita gut simples, né, catgut cromado, né, então são fios de sutura que o próprio organismo com as suas enzimas, né, eles vão absorver os fios de sutura. Ninguém da medicina, ninguém da enfermagem vai abrir o organismo de ninguém para tirar fio de sutura. Isso não existe, né? O próprio organismo com o passar do tempo. Se a gente for colocar, né, quanto tempo que fica um fio de sutura dentro de um fígado, dentro de um rim que foi costurado, um estômago que foi costurado, um pulmão que foi costurado, fez uma pneumonectomia, fez uma lobectomia, varia. Varia de quê? De organismo para organismo. Varia de pessoa para pessoa. Cada um é de uma forma diferente. 90 dias, 120 dias, 180 dias, 60 dias, né? E a gente tem que ver que o fio de sutura, ele é classificado em levemente cromado, moderadamente cromado e fortemente cromado. O que é isso? Quanto mais sal de cromo tem o fio de sutura, que eu chamo de catgut não simples,
maior vai ser a sua resistência naquele organismo. Então, fio de sutura simples, né, é aquele que não tem catgut, aquele que não tem sal de cromo. Fio de sutura não simples é aquele que tem sal de cromo. O que está falando para nós aqui? Que fio de sutura, né, são utilizados com as finalidades de ligar vasos, sutura de tecidos orgânicos, podem ser usados também em suturas de ossos, né? Lógico, a cirurgia de peito aberto, uma angioplastia, por exemplo, de peito aberto. Como é que vai suturar aquele osso? Como é que vai suturar aquele gradil costal? Com fios de aço inoxidável. Depois, se der tempo, a gente vai falar sobre um pouquinho de exteriorização, né? Ou seja, é a presença da manifestação do fio de sutura quando já houve a ossificação, quando já houve a calcificação do gradil costal, quando há uma necessidade, né, médica de abrir o peito do paciente com os afastadores, com as cremalheiras, né? A gente viu isso lá na cirúrgica 1, que afastando o peito do paciente, aí vai fazer o procedimento que precisa ser feito, coronariana, né, mitral, tricúspide, bicúspide, aórtica, pulmonar e assim por diante. Então, os fios, eles são classificados em dois grupos, como eu falei para vocês, né? Os fios são classificados em dois grupos: os absorvíveis, que são fios de sutura por dentro do organismo, e os não absorvíveis, que são fios de sutura que são suturados por fora do organismo. E quem vai tirar esses fios de sutura é o médico. Quem vai tirar esses fios de sutura é o profissional de enfermagem, né? Acredito eu que a grande maioria aqui já devem saber tirar um fio de sutura, já devem ter passado pelo estágio, já devem ter tido a oportunidade de tirar um fio, né? Não é tão difícil assim, é simples, né? O paciente, orientar o paciente a não mexer, usar as agulhas, usar as pinças, as tesouras, tudo direitinho, calçar luva, colocar máscara, preparar o material, né? Se for criança, pedir à mãe para segurar, para não mexer. Se a mãe não tiver disponibilidade, ficar com pena, a gente pede para o outro profissional da área da saúde para segurar essa criança. E aí, gente, quando eu falo de catgut, a gente tem os catgut de origem natural e o de origem vegetal, né? Os de origem natural são aqueles feitos, por exemplo, de planta, são aqueles feitos, né, da botânica, que eu chamo, são aqueles feitos de cana-de-açúcar, né? São aqueles feitos do intestino delgado do carneiro sadio. Então, são fios naturais. Esses fios naturais, eles são usados para suturar órgãos internos. E neles a gente tem a presença do sal de cromo. Então, como eu falei para vocês, quanto mais sal de cromo tiver o fio de sutura, mais resistência vai ter aquele fio de sutura. Quanto menos sal de cromo tiver naquele fio de sutura, menos será a sua resistência. Uma cirurgia que tenha pessoas com excesso de tecido adiposo, né, uma barriga grande, um abdômen distendido, né, que tem uma camada de tecido de gordura que não tem aderência ao fio de sutura. Então, o médico ele vai definir para cada cirurgia um tipo de fio de sutura. Se vocês perguntarem por que catgut, por que fitagut, por que mercelene, por que etibond, por que vicril, por que outros nomes como dexon, isso são nomes inventados por pessoas que industrializaram os fios de sutura, né? A gente não prepara eles na CME. O hospital compra esses fios de sutura para ser utilizados aí dentro do hospital. Então, o catgut simples é aquele que não tem sal de cromo. Não, vocês não podem esquecer isso. Catgut simples é aqueles que não tem sal de cromo, né? Aqui está falando que a sua resistência se dá por volta do 5º ao 6º dia, de 15 a 18 dias. Não é regra. Eu não posso falar que uma pessoa que fez uma cesariana, que o fio de sutura dela, com 18 dias, ela já não tem mais ele no organismo.
Cada pessoa vai manifestar de uma forma diferente. Cada uma tem uma genética, cada uma tem uma fisiologia, né? Então falar que um fio de sutura de uma cesariana vai durar 18 dias na barriga, no útero que foi suturado, eu não sei, porque cada mulher tem uma forma de se manifestar. E aí a gente tem o sal de cromo, né? Que são os fios catiguts cromado. Eu chamo de catiguts simples, são aqueles que não têm sal de cromo, né? A absorção é em torno até de 18 dias, isso pode oscilar para mais, pode oscilar para menos. E eu tenho o catigut cromado, que são aqueles que são levemente cromado, são aqueles moderadamente cromado e são aqueles fortemente cromado. Cada fio de sutura, levemente, moderadamente, fortemente, vai depender da necessidade da cirurgia daquele paciente, né? Quem que escolhe o fio de sutura? O médico, principalmente no pronto-socorro que não tem instrumentador. Quem são os instrumentadores dos médicos no pronto-socorro? Somos nós. Somos nós, profissionais de enfermagem, que estamos lidando diretamente com os pacientes, e aí a gente vai estar o quê? Atendendo e instrumentando o médico, né? Hoje vocês vão sair com 2 formações, tanto técnica como de instrumentação, que aí também vale com certeza o diferencial lá na sociedade. E a gente vai continuar a falar sobre fio de sutura, ok? Dúvidas? Perguntem para mim, beleza? E aí, pessoal, falando ainda de fio de sutura, cada fio de sutura, na verdade, ele tem uma cor, ele tem um diâmetro, ele tem um número, né, para cada necessidade que o paciente vier usar durante a cirurgia, né? Quem vai diretamente lá no centro cirúrgico usar desses métodos para entregar o fio de sutura para o médico, né, lá na hora da cirurgia, é o instrumentador. Mas você da enfermagem, você como circulante de sala, você pode auxiliar, você pode ajudar a entregar os materiais ainda que não forem abertos para o instrumentador preparar a mesa de materiais esterilizados para usar durante a cirurgia, porque ainda ninguém mexeu, né, não teve início de cirurgia, e ainda o instrumentador está preparando a mesa. Depois que começar a cirurgia, se lá, né, sei lá, por tantas horas, esqueceram de colocar o fio de sutura para suturar o organismo do paciente, aí o instrumentador ele tem toda a autonomia de pedir, né, o circulante, que é o técnico em enfermagem, para pegar um fio de sutura catiguti. Eu falo assim, sei lá, João Paulo, eu quero 3 catiguti simples, número 3. Eu quero 4 catiguti não simples, levemente cromado. Ou quero 5 catiguti não simples, fortemente cromado, número 5, né? E além disso tudo, nós temos que entender que os fios de sutura, eles podem ser tanto classificados como monofilamento ou como multifilamento. O que é isso, João? Os fios, quando eles, a palavra mono vem de um, né? Multi, vários. Então, na verdade, o fio de sutura, quando ele é classificado como monofilamento, ele é menos resistente do que aquele fio de sutura que eu chamo de multifilamento. Por que multifilamento? Porque são vários fios de sutura entrelaçados entre eles mesmo e que vai caber ter mais o que? Resistência. Isso varia muito do tamanho da cirurgia, do tipo de cirurgia, se é a cirurgia óssea, se é de tecidos, se é de órgãos, se é de cartilagens, né? Isso vai variar muito conforme a necessidade do médico na hora de fazer a cirurgia do paciente e realizar a sutura. Então, o diâmetro, como eu falei, o diâmetro, eles são números, né? De, por exemplo, de 0, né, a 7.0, né? Aí eles colocaram um tracinho aí, mas é de 0 a ponto 7.0. Então, ou seja, conforme o número vai ser maior, vai ser a calibração, vai ser mais calibroso
o fio de sutura. Isso varia muito na hora do profissional de enfermagem trabalhar diretamente. Eu falo que isso daí, essa prática, né, de ficar entretido, de entender melhor o fio de sutura, isso é no dia a dia mesmo, né, gente? A gente fala aqui, a gente está explicando, é uma aula sobre fio de sutura, catigutte simples, catigutte não simples, sal de cromo, né, levemente cromado, fortemente cromado, moderadamente cromado, multifilamento, monofilamento, mas é na prática mesmo, no dia a dia, no estágio, na profissão do plantão que a gente vai agarrar com unhas e dentes essas práticas que nós somos responsáveis por elas também, né? E tem um fitagutte que ele é fabricado pelo intestino delgado, que é a primeira porção de animais bovinos, como eu falei, que é o catigutte simples, né? Esse catigutte ele vai ser absorvido pelo órgão do corpo humano, né? E pelas enzimas que estão presentes naquele órgão. Ninguém vai abrir ninguém para tirar o fio de sutura, né? Lá, por exemplo, o Dexon, fabricado a partir do ácido poliglólico da absorção uniforme, mantém-se resistente no período crítico da cicatrização. Tanto ele quanto o Vicryl, né, eles são feitos de quê? De leite, do leite da coalhada. Lógico que existem outros produtos que vão estar interagindo, né, junto da fabricação do fio de sutura, mas uma das matérias-primas do fio de sutura, tanto do Vicryl, lá na página 13, na nossa literatura, quanto do Dexon, é o ácido lácteo. É o que? A coalhada. Então são fios de sutura que o próprio médico sabe que eles serão resistentes, que eles vão suturar uma bexiga, vão suturar um fígado, vão suturar um baço, vão suturar um pâncreas, mas ninguém vai abrir ninguém para tirar aquele fio de sutura. Aquele fio de sutura ele vai ficar resistente ali mesmo por um certo período. Depois ele vai ser desfeito pelo próprio organismo. E os não absorvíveis, né, são vários outros fios de sutura. Lembrando que também, só para pontuar no que eu já falei para vocês, que o fio de sutura absorvível, né, só para encerrar essa parte, ele é feito de plantas também. Né, ele é feito da ordem das botânicas, né, ele é feito de plantas, ele é feito de ácido lácteo, que é propriamente a coalhada, é feito da cana-de-açúcar, é feito do intestino delgado do carneiro sadio, né? Então, o que vai dar resistência a esses fios de sutura, mais uma vez dizendo, o que vai promover a resistência, a qualidade, o quanto tempo ele vai ficar dentro do organismo do próprio paciente, é a quantidade de sal de cromo que cada fio vai ter. E o médico, propriamente falando, ele que vai definir a quantidade certa né, qual que é o fio de sutura que ele vai usar naquele paciente devido àquela cirurgia. Se é um levemente cromado, se é um moderadamente cromado e se é um fortemente cromado. Isso é fio absorvível, não esqueçam. Absorvível, levemente cromado, moderadamente cromado e fortemente cromado. Isso são fios absorvíveis. Né, as matérias-primas, intestino delgado do carneiro sadio, plantas, cana-de-açúcar, né, ácido lácteo, por exemplo, da coalhada, do ácido lácteo que vem proveniente do leite, que é uma matéria-prima. Então isso é feito para fazer o fio de sutura absorvível. Lembrando que nós temos ele tanto no modelo de monofilamento e multifilamento, que são vários fios de sutura entrelaçados entre eles, ok? E aí, gente, vamos falar sobre os fios não absorvíveis, né? São aqueles fios originados da seda, são aqueles fios originados do algodão, são aqueles fios originados do bicho da seda, do linho, são aqueles fios, né, originados aí, por exemplo, do linho, que são fios resistentes que serão usados, propriamente falando, na área externa do nosso corpo. Quem vai tirar esse fio de sutura é o profissional de enfermagem,
Quem vai tirar esse fio de sutura é o profissional médico, né? Vamos colocar um exemplo, um dermatologista. Ele fez uma incisão, abriu, fez, né, uma incisão, fez uma diérese, abriu, tirou uma pinta, ele suturou o rosto do paciente, tá aqui, levou 5 pontos. Daí 10, 14 dias ele volta lá e começa a cortar e tirar aquele ponto. Esse ponto ele pode ter sido feito de linho, ele pode ter sido feito de algodão, ele pode ter sido feito, por exemplo, de seda, do bicho da seda, ele pode ter sido feito de outros produtos oriundos daquilo que não vai ser absorvido pelo organismo. Perfeito? E aqui está falando, né, ou, né, os fios absorvíveis ou inabsorvíveis são aqueles que, mesmo sofrendo a ação das enzimas orgânicas, não são absorvidos e permanecem envolvidos por tecido fibroso no interior do organismo. Então não tem jeito, né? Ou eles vão desidratar e vão cair, ou a enfermagem vai tirar eles, né, com a pinça e com a tesoura. Então a gente tem de origem animal, que é o bicho da seda, né, que vai fazer toda aquela parte do algodão. Nós temos do linho, que também é um fio resistente. Nós temos metálico, né, aquele que eu falei. É um fio resistente? É. Só que eu tenho fio de sutura metálico também, multifilamento e monofilamento. Eu já falei para vocês o que é fio de sutura multifilamento, o que é fio de sutura monofilamento, tá? Isso já foi falado na nossa aula. E aí a seda, né? A gente tem o diâmetro de 1 a 2, ela é calibrosa, de 0 a 9, né? Ela é de cor branca ou preta, o algodão, né, montado ou não. O que é um fio de sutura onde a sua origem é de algodão, montado ou não? Montado ou não é quando ele vem com agulha. Quando o fio de sutura vem com agulha, ele vem montado. Aquela agulha côncava, né, que lembra meia-lua. Aquela agulha ela pode vir junto na embalagem. Ou o hospital ele reesteriliza as agulhas de sutura para serem utilizadas nos pacientes para fazer o processo aí de sutura, ok? Vamos virar a página. Lá na página 14 nós temos falando do fio metálico. O fio metálico, ele é um fio diferenciado. Ele é um fio que vai ser usado mais na parte óssea do que nas partes moles do organismo. Então, principalmente, húmero, rádio, ulna, tíbia, fíbula, né, gradil costal, né, clavícula, escápula, cabeça do rádio, né, olécrano, tíbia, fíbula, húmero, né, clavícula, né, patela, tíbia, fíbula, dorso do pé. Então, assim, falanges, né, falangetas. Então, ou seja, na verdade, o fio metálico ele vai ser usado para cirurgias mais agressivas, correto? Cirurgias mais agressivas que vocês, por exemplo, poderão perceber nitidamente quando vocês forem auxiliar em cirurgias que vão ser usado esse tipo de fio de sutura, né? O nylon, por exemplo. Agora, reação tissular, gente, é que na literatura está falando, é bom falar sobre isso, que reação tissular são as alergias que pode acontecer do fio de sutura. Dificilmente vai acontecer uma alergia de um fio de sutura no paciente. Eu só vou saber que o meu paciente tem alergia a algum fio de sutura se o paciente apresentar aquela alergia, né? E assim, se ele, no caso, manifestar algum tipo de manifestações alérgicas. Para eu saber, ele tem que usar o fio de sutura, né? Para eu saber se ele é alérgico, eu tenho que usar o fio de sutura. Então, o fio de sutura 0,0000001% são fios que não apresentam reação tissular. Exteriorização de fio de sutura é diferente. A exteriorização de fio de sutura
principalmente fio metálico, que é quando o fio que operou o peito aberto, o fio, ele se manifesta um pedacinho dele para a área externa do organismo. Aí sim, né, corpo estranho, o organismo está rejeitando, tem que procurar o hospital onde foi feita a cirurgia, tá? Aí é corpo. Pessoal, olha só, quando eu falo exteriorização de fio de sutura, nada mais é do que a saída de um fragmento do fio de sutura para fora do nosso organismo. É como se tivesse, por exemplo, um ferro no braço ou no antebraço de uma cirurgia qualquer e aí ele se manifestasse, né? Ele aparecesse de uma hora para outra, né? Isso se chama-se rejeição às vezes. Quando acontecer isso com um paciente que a gente está olhando, cuidando, seja home care, seja em casa, seja hospitalar, e que a gente passa a toalha e puxa o fio da toalha e vem junto, e você sente que tem alguma coisa metálica puxando e tal, a gente não precisa assustar, não precisa ficar com medo, não precisa gritar, sair correndo desesperadamente. Por quê? Isso daí é porque já houve a ossificação, já houve a calcificação, né? O organismo ele está rejeitando aquilo que não é dele. Então o médico que fez o procedimento invasivo, né, na época que se ele ainda estiver no hospital, ele vai fazer todo o procedimento para tirar esse fio de sutura que está ali, que não serve mais para mais nada. Ou se no caso não for ele, quem tiver ali, né, de pronto atendimento vai atender aquela pessoa da melhor forma possível. Isso acontece, isso pode acontecer, isso é chamado de exteriorização de fio de sutura, ok? E aí a gente tem o nylon, né, o mercilene, o etibond e o prolene. Todos três são fios de suturas não absorvíveis. Agora, se vocês perguntarem assim, no hospital terão todos? Não. O hospital, gente, assim como na nossa casa, assim como na nossa igreja, como assim na nossa vida, tem regras e tem políticas e tem medidas administrativas, senão vira bagunça. Então, vai ter momentos que você vai trabalhar em hospital que não vai ter todos os fios de sutura que a gente está falando sobre eles. Terão sim aqueles que eu falei que vai dar a finalidade daquele procedimento, mas que o médico vai poder ficar escolhendo um ou outro. Não, não vai ter jeito, né? É igual farmácia. A farmácia do hospital não tem todas as medicações. Tem medicação que o paciente tem que trazer de casa, que o hospital ele não tem porque aquela medicação não é padronizada. Aí procura o enfermeiro, procura o técnico. Pode trazer de casa? Pode trazer para continuar tomando no hospital. Por quê? Porque o hospital não tem a medicação, né? Por causa disso ele vai deixar de ser menos hospital ou mais hospital? Não existe isso, ok? E aí, falar de fio de sutura absorvível, não absorvível. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu quero que vocês deixem para mim no privado, na coletividade, onde vocês acharem melhor, vocês deixam perguntas para mim. O que eu não quero é que vocês fiquem com dúvidas com relação a isso daí, tá? Monofilamento, multifilamento, prolene, quando ele é levemente cromado, moderadamente cromado, fortemente cromado, né? Quando ele é multifilamento, quando ele é monofilamento, o que é uma exteriorização de fio de sutura, por que ocorre uma exteriorização de fio de sutura, isso tudo é importante a gente saber, tá? Então, dúvidas que vocês tiverem durante o percurso da nossa disciplina, vocês passam para mim. Eu queria passar para um próximo assunto interessantíssimo também da nossa matéria, que é rotinas do centro cirúrgico. Muito bem, né? É um assunto bacana, interessante, muito bom da gente debater. Eu falo sempre nas minhas aulas de cirúrgica, gente, que as rotinas do centro cirúrgico, uma das primeiras rotinas do centro cirúrgico que o profissional de enfermagem, eu estou falando profissional de enfermagem, eu não estou falando fisioterapeuta, não estou falando pediatra, não estou falando médico cirurgião, eu não estou falando instrumentador e nem anestesista. Estou falando enfermagem, tá?
um dos primeiros cuidados que nós temos que ter, que eu vejo que é legal e que é interessante e que é uma coisa que tem que colocar na cabeça de todo mundo, é o banho. Todas as vezes que eu entrar no bloco cirúrgico, eu deveria tomar um banho. Às vezes eu estou vindo do segundo plantão, do primeiro plantão. Pronto-socorro, acidente, faqueado, né, acidentado, enforcado, tudo. E aí, o meu segundo plantão é à noite no Hospital Y, centro cirúrgico. Área limpa, área descontaminada, cesariana, cirurgia plástica, troca de próteses, troca de órteses, né? E o banho, onde que fica? A gente não pode generalizar, a gente não pode falar que todos os profissionais de enfermagem não tomem banho para entrar no centro cirúrgico. Mas, infelizmente, grande parcela, se a gente for fazer um trabalho científico e publicar numa revista científica, grande parcela dos profissionais de enfermagem não tem essa mania de tomar banho para entrar. Ah, eu tomei banho em casa. Você tomou banho em casa, você veio no ônibus, você veio de moto, você veio de bicicleta, você encostou a mão na maçaneta, você encostou a mão no volante, você encostou a... Quer dizer, olha em quantas situações diferentes, quantas situações diversificadas a gente fez, né, até chegar dentro do meu próprio plantão, do meu próprio comando de enfermagem, que é o centro cirúrgico, e que eu encostei as minhas mãos, né? Então, o banho, ele é essencial antes de assumir o plantão. Aqui está falando que as cirurgias devem ser marcadas mediante as entregas e avisos pelas clínicas. Isso aí são o quê? Nada mais é do que os mapas cirúrgicos, né? Cada profissional, né, ele vai ver lá na hora quais as cirurgias que vão ser utilizadas, quais as cirurgias que vão ser realizadas naquele dia, naquele plantão de 12 horas, quantas esterectomias, quantas mastectomias, quantas mamoplastia, quantas, por exemplo, abdominoplastia, quantas cesariana, quanta artroplastia, quanta artroscopia, né, quanta cistoscopia. Então, enfim, então no mapa cirúrgico, aquele mapa que vocês viram comigo lá na cirúrgica 1, e também faz parte da rotina do centro cirúrgico. Eu preciso ter um mapa cirúrgico para eu saber quais as cirurgias que serão realizadas aquele dia. Não só eu, como a equipe toda, né? E aí a gente também tem o quê? Que prestar bastante atenção no uso do EPI, né? Eu acho que já foi muito bem falado. O uso de equipamento individual, o uso de equipamento coletivo, EPC, não ficar transitando fora da área do centro cirúrgico. Se eu estou no bloco cirúrgico, eu não vou com a minha roupa do bloco cirúrgico para a área externa, né? Às vezes algum colega me chama, né? Muitas das vezes o meu horário de almoço, o meu horário de descanso, o meu horário de café, eu faço dentro do centro cirúrgico, porque até eu me desparamentar, até eu tirar toda a minha roupa, o meu pijama e ir colocar uma outra roupa para ir para o refeitório, já acabou o meu horário. Lembrando que é rotina na maioria dos hospitais o café da manhã, o café da tarde, às vezes o almoço e para o bloco cirúrgico, porque é um setor de difícil acesso, é um setor restrito, é um setor semi-restrito e que acaba que dificulta o profissional de enfermagem às vezes sair de dentro desse setor para buscar o café, para buscar o almoço e assim por diante. Então, a maioria das vezes, os profissionais de enfermagem fica dentro do bloco cirúrgico. Então, rotina do centro cirúrgico, gente, são algumas dessas rotinas, né? Não ficar conversando, né, na porta do centro cirúrgico, né? Usar o EPI de uma forma correta, verificar todos os materiais se estão corretos para a próxima cirurgia, realização da lavagem terminal, realização da lavagem, no caso aí concorrente. A lavagem terminal, a gente sabe que é aquela lavagem quando lava todo o centro cirúrgico, quando termina a rotina daquele dia do centro cirúrgico. E a lavagem concorrente, qual que seria essa lavagem concorrente?
O que é essa lavagem concorrente para nós? Né? A lavagem concorrente é quando nós temos uma cirurgia após a outra e é feita a lavagem do bloco cirúrgico, mesa, as prateleiras, a parede, o teto, o piso, junto, lógico, com o apoio do pessoal da higienização. Isso é importante, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês passam para mim, tá? Eu vou passar agora um próximo assunto muito importante também, gente, que isso é de suma importância para a enfermagem, que é o preparo da pele, né? O preparo da pele do paciente para o bloco cirúrgico. Tricotomia. O que é a tricotomia? É a raspagem dos pelos pubianos. O paciente ele pode fazer a tricotomia em casa? Pode, desde que ele não abra a pele, o que nós chamamos de abrasão, né? O que é uma pele glabra? É uma pele sensível. Se é um idoso, por exemplo, a gente pede, o médico principalmente já orienta, que o técnico ou a técnica faça a tricotomia dentro do hospital. O que está falando para nós aqui do preparo da pele? Ó, o objetivo do preparo pré-operatório da pele para reduzir a população bacteriana sem lesar a pele, sem machucar essa pele, sem dar nenhum tipo de problema para essa pele. Então a gente vai estar fazendo o quê? Um cuidado especial com a pele, principalmente a pele do idoso, que é uma pele que é igual um papel. Qualquer tipo de movimento abrupto, né, de uma hora para outra de uma hora para outra que eu faço, eu posso estar rasgando mesmo, abrindo, fazendo abrasão na pele do meu idoso. Quando há tempo, como em uma cirurgia, poderá usar um sabão, né? Quando eu chamo de cirurgia eletiva. O que é cirurgia eletiva? Cirurgia eletiva é cirurgia agendada. Toda cirurgia agendada, a gente vai fazer a raspagem dos pelos do paciente, a gente vai fazer a tricotomia dos pelos do paciente, a gente vai pedir ao paciente, eu já tomei banho em casa, mas é medidas administrativas do hospital, tomar um outro banho, por exemplo, cloroxidina não alcoólica 1%, para você se paramentar, para você ir para o bloco cirúrgico já tomado banho com germicida, que é um bactericida, que é um esporicida, né, que é um virecida, que vai tirar e vai diminuir a colônia de bactérias presentes na pele. Por isso que o banho é muito importante, né? A tricotomia, quando o tratamento é eletivo, quando eu chamo de agendado, pode ser feito em casa. Por exemplo, um cateterismo cardíaco, né? Pode ser feito em casa, a tricotomia, pode ser feita no hospital, a tricotomia. Se for feita no hospital, vai ser feita pelas mãos das enfermagens. Se for feita em casa, vai ser feita pela mão do próprio profissional ou de alguém que ele confie para não cortar. Porque se cortar é porta de entrada de infecção, ok? O propósito deste banho de limpeza é o mais próximo à cirurgia, é reduzir o risco de contaminação da ferida cirúrgica pela pele. É isso que nós estamos falando, né? A limpeza, o banho, né? Com produto germicida, com produto bactericida, ele vai dar uma divisão ali, ele vai dar uma diferença no banho, e que esse paciente tomando banho no hospital com a cloroxidina não alcoólica vai dar uma diferença enorme na diminuição da colonização de bactéria presente na pele desse paciente. Por isso, pessoal da enfermagem, insista, invista, fala do objetivo do banho antes de ir para a cirurgia, principalmente realizado dentro do hospital, que é para prevenir infecções e assim por diante, não dar nenhum tipo de problema para o nosso paciente e assim sucessivamente. Isso é muito importante para todos nós, principalmente para o nosso paciente, ok? Então, turma, como eu falei, o banho ele é super importante para o paciente. Mesmo que ele relate para nós que já tomou banho em casa, que já veio de casa tomado banho, toda aquela novela que a gente já está cansado de ouvir. Mas é medidas administrativas, a gente bate o pé, fala que é medida administrativa do hospital, e é medida administrativa do hospital, né, para melhor conforto dele. Né? A enfermagem do centro cirúrgico, ela acredita que esse paciente ele vai chegar no bloco com banho tomado, então isso aí já é uma outra contrapartida,
já é um outro compromisso, comprometimento e profissionalismo que a gente tem que ter. Ninguém vai sair perguntando para todo mundo se fulano tomou banho para chegar aqui, perguntar para o maqueiro, perguntar para o técnico, para o enfermeiro. Então, mesmo que seja uma pessoa que já tomou aquele banhaço em casa, ele tem que tomar banho no hospital, ok? E aí nós vamos falar, né, no caso de pré-operatório imediato, que é o próximo assunto que está na página 15. O que é o pré-operatório imediato? Muitas das vezes a gente fala, pré-operatório imediato, né? Pensa que é uma coisa grave, uma coisa séria, né? Na verdade, vocês vão ouvir muito falar nisso na nossa profissão. O paciente já fez o pré-operatório imediato? O paciente já está com o pré-operatório imediato? Vamos lá fazer o pré-operatório imediato do paciente? Então, na verdade, o pré-operatório imediato é preparar o paciente para a cirurgia, tá? Não é nada de emergência, não é nada de urgência, é preparar o paciente para a cirurgia. De que forma que a gente prepara o paciente para a cirurgia? Tricotomia. A cirurgia é feita onde? No rosto? Na face? É no pescoço, se for homem? É no braço? É no antebraço? É na urna? É no rádio? É no úmero? Né? É no tórax? É na perna? É na tíbia? É na fíbula? É na coxa? Né? É na região abdominal? Onde que vai ser feita a cirurgia desse paciente e que precisa fazer a retirada dos pelos? Então um assunto puxa o outro. Retirada de adornos, né? Pré-operatório imediato é retirada de anel, pulseira. Não pode ninguém entrar no centro cirúrgico portando os adereços. Anel, pulseira, relógio, brinco, piercing, aliança, cordões. Isso aí é proibido porque é fonte de contaminação, né? Se o meu paciente chegar lá no pronto-socorro, lá no centro cirúrgico com os dedos cheios de anéis, que pré-operatório imediato é esse que foi realizado pelo grupo de enfermagem lá da clínica médica? Tá errado, tá erradíssimo, não pode. Então, mesmo que ele seja resistente, a gente chama um psicólogo, chama assistente social para conversar. Agora, gente, acidentes, urgências e emergências, não tem essa da gente ficar perdendo tempo de tirar anel de dedo de ninguém. Primeiro é a vida do paciente. Primeiro eu tenho que salvar aquela pessoa que está ali. O anel, o cordão, o relógio, aquilo que está na pessoa, depois eu vou ver. Porque se eu for tirar relógio, se eu for tirar anel, se eu for tirar brinco, se eu for tirar gargantilha daquela menina que está fazendo uma parada e eu vou perder tempo de tirar a gargantilha dela, ela vai morrer. Ela vai morrer. Então, muitas das vezes, é preferível a gente atender a necessidade básica do paciente que está na emergência, que está na urgência, para depois eu juntar todos os seus adereços, juntar todos os seus pertences, né, todos aquilo que ele tem de anel, pulseira, relógio, os seus produtos, e entregar para o responsável do hospital, seja assistente social, seja alguém da secretaria do hospital, seja psicóloga do hospital. Mas os adornos e os adereços, né, a mesma coisa, não pode entrar no centro cirúrgico com o paciente. Só entra no caso de emergência, quando do jeito que ele chegou no PS, ele já sobe para o pronto-socorro, porque está com hemorragia, está com a fratura exposta, e aí esse paciente tem que ser encaminhado imediatamente para o pronto-socorro, ok? A boca deve ser inspecionada, né? Prótese dentária, muito bem lembrado também. Tem gente que tem vergonha, tem gente que fica sem graça de falar que tem prótese. Não precisa ter vergonha. Eu falo que na nossa profissão existe 3 modalidades que não existe, podemos dizer, 3 modalidades que não existe na nossa profissão: preconceito, vergonha e sexo. Preconceito, vergonha e sexo não existe na nossa profissão. Eu não posso ter preconceito de ninguém, eu não posso ter vergonha de ninguém,
e eu não posso ter a diferenciação sexual do meu paciente, seja homem ou seja mulher, porque eu posso cuidar na minha profissão de homens e posso cuidar na minha profissão de mulheres. Se eu tiver preconceito de cuidar de pessoas, eu não sirvo para trabalhar na enfermagem. E se eu tiver vergonha, eu também não sirvo para trabalhar na enfermagem. Eu vou fazer outro ramo de serviço, eu vou procurar outro tipo de situação para eu fazer. Então, gente, as próteses, né? Então isso tudo tem que ser entregado, né? Tem que ser entregue na mão do responsável, da família. Se for cirurgia eletiva, se for cirurgia agendada, isso vai ser entregue junto com alguém responsável pela família. Então aqui lá na página 15 fala que todos os pacientes, exceto aqueles com problemas urológicos, devem urinar imediatamente antes de ir para o centro cirúrgico. Bem lembrado. Eu tenho idosos, eu tenho pacientes com problema de próstata, eu tenho pacientes com problemas no canal da urina que não conseguem segurar a diurese. Ele é chamado de incontinência urinária. Eu tenho incontinência urinária e tenho continência urinária. A incontinência urinária, só para a gente lembrar, é quando a gente não consegue segurar a urina. A continência urinária é quando a gente já consegue segurar a urina. Então, para esses pacientes, tem que ser o que? Homens, por exemplo, Jontex. Tem que ser no Jontex. Né? Não tem jeito da gente trabalhar com esse paciente sem o Jontex. Deixa eu só ver aqui pra gente direitinho a respeito do Jontex, né? O nosso paciente, Jontex, né? Esse aqui é um dispositivo urinário, né? Que a gente fala Jontex, mas na verdade é um dispositivo para a continência urinária. Isso aqui pode ser colocado no meu paciente quando ele vai pro centro cirúrgico, para ele não sofrer contaminação durante a cirurgia. Então, se ele consegue esvaziar, ele vai urinar. Se não, passa uma sonda vesical de demora, coloca o Jontex. Se for mulher, passa uma sonda vesical de demora para a urina, que é um corpo estranho, que é um elemento, né, sedimentos, não contaminar, ok? Neste caso, tal sonda deve ser ligada a um sistema de drenagem fechado. A diurese e a medida, a quantidade e tempo de esvaziamento são registrados no registro pré-operatório. Isso basicamente, lá na literatura está falando na página 15, se eu médico, se eu enfermeiro, se eu técnico, se nós formos fazer balanço hídrico. Se a gente for fazer balanço hídrico daquele paciente, quanto se ele está perdendo de diurese, quanto ele está ganhando de diurese, quanto ele está armazenando de diurese, eu vou fazer meu balanço hídrico com o meu Jontex, né? Isso aqui é colocado no pênis do paciente, Jontex, que lembra aquela marca de preservativo. Isso aqui é por onde vai passar toda a urina, né? Junto no coletor, né? Aqui é a ponta que vai ser colocada no coletor, lá dentro do frasco. Isso aqui vai ser coberto o pênis todo do paciente. E cuidado para não fazer torniquete na base do pênis desse paciente, ok? Tranquilo? Gente, sempre eu falo, dúvidas que vocês tiverem, mandem para mim, perguntem, falem, mas não fiquem em dúvidas, tá? Isso é importantíssimo para vocês também. Vamos passar para um próximo assunto chamada medicação pré-anestésica. Muito bem. Né? O que é uma medicação pré-anestésica? Todas as pessoas precisam receber medicação pré-anestésica? Todos os pacientes que estão no centro cirúrgico recebem medicação pré-anestésica? Não. A medicação pré-anestésica ela pode ser administrada um dia antes? Pode. 6 horas antes? Pode. 2 horas antes? Pode. 1 hora antes? Pode. Depende da prescrição do anestesista. Na noite anterior? Pode. A medicação pré-anestésica é uma medicação para relaxar o paciente. É uma medicação para tirar o medo, é uma medicação para tirar a ansiedade, é uma medicação para tirar a irritabilidade, é uma medicação para tirar a insegurança que o paciente tem com relação à sua cirurgia. Por isso que nem todo mundo precisa usar a medicação pré-anestésica. Por isso que fala, preste atenção, os medicamentos pré-anestésicos devem ser administrados de 45 a 75 minutos antes do início da anestesia. Não é regra. Pode ser feita 1 hora antes,
pode ser feito um dia antes, né? Às vezes o médico prescreve lá, doutor, eu sou ansiosa, eu sou ansioso, eu sou preocupado, eu tenho medo, eu não vou dormir essa noite, a minha cirurgia é amanhã cedo. Então ele prescreve lá um alprazolam, ele prescreve um midazolam, ele prescreve um Ocadil, eles prescrevem uma duloxetina, eles podem prescrever, por exemplo, um desvenlafaxina, qualquer medicamento, né, um musculare, né, qualquer medicamento que vai relaxar, um Rivotril, né, que é o alprazolam, que é o clonazepam, que vai relaxar a musculatura desse paciente, fazendo com que ele fazendo com que ele tenha um sono tranquilo, para que ele não fique com medo, para que ele saiba que ele está numa equipe totalmente segura, totalmente competente, que vai fazer o bem-estar para ele. Então, medicação pré-anestésica, nem todos precisam tomar. Igual está falando aqui. Após a administração da medicação pré-anestésica, o paciente deverá ser mantido no leito, lógico, principalmente com grades elevadas. Sofrer queda da própria altura, ele pode ficar tonto, ele pode ficar gabaérgico, ele pode ficar... O que é uma pessoa gabaérgica? Lentificação dos movimentos, ele pode ficar, né? Ele pode ter dificuldade para andar, ele pode ficar um paciente com labilidade. O que é um paciente com labilidade? Alteração de quê? Da fala, alteração do humor, né? Ele pode ficar um pouco grogue, né? Porque eu fiz uma medicação pré-anestésica. A medicação pré-anestésica nunca vai substituir a medicação anestésica. A medicação pré-anestésica é uma segurança que nós vamos dar para o paciente para tirar o medo, a insegurança, a insônia, a irritabilidade, né, aquela ansiedade que ela está passando por ele, que ele está passando, e assim por diante. Então, falar de ansiedade para o paciente que vai fazer... falar de cirurgia para pacientes que têm ansiedade, tem que fazer o uso da medicação pré-anestésica, tá, pessoal? Não são todos que vão usar, mas aqueles que houver necessidade, o médico anestesista ele usa até 1 hora antes da cirurgia, tá ok? Então eu quero já deixar essa aula para vocês, tá? A nossa prova, eu vou postar ela para vocês, tá? Amanhã eu irei falar, né? Hoje eu irei falar o dia da nossa prova, tá? Para que ninguém fique perdido. A nossa prova foi suspensa, já deixei aí um áudio comunicando oficialmente, né, o cancelamento da nossa prova, e vou estar marcando uma nova data para a nossa primeira prova de cirúrgica. Não vai ser dia 6/10 como eu coloquei, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, esteja à disposição. Ok? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, tá? Qualquer dúvida, mande para mim.